Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Manuel Oliveira, professor de Física de vocês. Nessa videoaula de hoje eu vou resolver mais um exercício referente ao que? Ao que está aqui no quadro, a equação geral dos gases, perfeito, e está aqui a nossa equação, tá? Então, o que é que diz o problema aqui pra gente? Vamos logo se ater ao exercício, tá? Um recipiente, eu fiz aqui um desenho aqui, ó, de uma panelinha, um recipiente que resiste até a pressão de 3 vezes 10 a 5 Pascal, certo? Contém gás perfeito, nosso gás aqui que a gente está trabalhando, sob uma pressão de 1 vezes 10 a 5 Pascal, que é a pressão interna ali do gás que já está aqui dentro. E a temperatura lá desse gás está me dando aqui 27 graus Celsius, certo? Desprezando aí a dilatação térmica desse recipiente, ele pede que o quê? Calcule a temperatura máxima que o gás pode atingir. Nesse caso aqui, gente, isso aqui seria mais ou menos o que? Uma panela de pressão, tá? Essa panela de pressão, ele está recebendo o calor, está recebendo, aumentando a temperatura do gás que está aqui dentro e vai aumentar essa pressão. Porém, aqui está mostrando aqui pra gente, ó, que ele suporta até, no máximo, 3 vezes 10 a 5 Pascal de pressão ali dentro dessa panela, ou melhor, desse recipiente. E eles têm um gás ali dentro que já está com uma certa pressão, 1 vezes 10 a 5 Pascal. E a temperatura desse gás é 27. Se queremos saber qual é a temperatura máxima que esse gás pode atingir aqui dentro, é claro, qual é a pressão, até a pressão máxima que essa panela suporta. Então a pressão vai mudar de 1,10 a 5 Pascal para 3,10 a 5, referente ao que? Ao calor que está recebendo. Então é fazer feijão. Quanto mais um fogo, maior vai ser a temperatura, maior vai ser a pressão dentro daquela panela de feijão. Por falar em panela de feijão, é bem interessante. A panela de pressão, a temperatura ambiente, né, a pressão ambiente, na verdade, do que simulada, ou a pressão ambiente que nós estamos vivendo, cerca de 1 atm, né, 1 atmosfera. E a panela de pressão, por feito alguns testes, ele chega até dobrar essa pressão interna. Então o material da panela tem que ser muito bem feito para poder suportar essa dobra de pressão, né? E a temperatura média ali dentro dessa panela de pressão, né, do vapor de água que esteja fervendo, chega até 120 graus. É bem quente e a pressão é o dobro. É bem complicado. Então cuidado com as panelas. Vamos resolver aqui o problema. Temos aqui uma situação ímpar. Qual é? É a temperatura de 27 graus aqui, ó. A gente vai pegar esse 27 graus Celsius e vamos transformar essa temperatura para Kelvin, certo? Transformando essa temperatura para Kelvin, é só pegar o 27 e somar ao 273. Esse 273 é a temperatura, né, do Kelvin, que pra gente é 0 graus, para Kelvin ainda não é 0, né? Para Kelvin ainda é 273. O que é 0 grau? A água congelada, o gelo. Somando, a gente vai descobrir que esse 27, somando aqui, vai dar 300 kelvins, é a mudança dessa temperatura, né, em Celsius para Kelvin. Vamos usar esse valor nas nossas fontes. A situação 1, né, a situação 1 desse gás, dessa panela, é o seguinte: ele está a 1 vezes 10 de pressão a uma temperatura de 300 kelvins. Calcule a temperatura final, que é a situação 2 desse gás. Quando a gente olha aqui, ó, as duas situações, né, a primeira situação temos aqui a pressão 1, né, a pressão 1 vezes 10 a 5, não vou colocar o Pascal, certo? Vou colocar só os números. E a pressão 2 vai ser a pressão máxima dessa panela, 3 vezes 10 a 5. A temperatura 1 para a gente, esse gás está a uma temperatura de 27 graus, e determinamos aqui os 300, né? 300 kelvins. E ele pergunta qual vai ser a temperatura na situação 2. A pergunta está aqui. Gente, é muito fácil perceber que há uma temperatura de 300 kelvins, a pressão é 1 vezes 10 a 5. Se a pressão aumentou e essa panela está aqui presa, prendendo e recebendo calor, é porque essa temperatura também aumentou. Então vamos lá. Usando a minha fórmula, você observa que só tenho apenas o valor da pressão e da temperatura, tá vendo? O volume não entra nas contas, então essa fórmula se reduz a essa aqui, ó.
Vamos lá, pegamos lá. P1 sobre T1, certo? Igual a P2 sobre T2, que é exatamente a mesma forma onde a gente não vai colocar o volume, pois o volume não está modificando, está o mesmo volume, ou melhor, é a mesma panela lá que está presa, né? O mesmo recipiente. Então vamos lá. Pressão 1 está ali, ó, 1 vezes 10 a 5, dividido pela temperatura 1 que achamos aqui, ó, o 300, igual a pressão 2, que agora é 3 vezes 10 a 5, dividido pela temperatura 2. É isso que a gente quer descobrir. Então, ó, multiplica aqui cruzado e a gente acha aí a resposta. Vamos achar aqui, ó. Deixa eu puxar isso aqui para cá, né? Está um pouco bagunçado, mas vamos lá. 1 vezes 10 a 5, T2. 1 vezes 10 a 5, T2. Está aqui, certo? Igual a 3 vezes 300, 10 a 5. Então, T vezes 300, né? 3 vezes 300, que dá 900, vezes 10 a 5. E aí, T2, que é a temperatura 2, vai ser o 900 vezes 10 a 5, divididos por 1 vezes 10 a 5. 10 a 5 vai se cancelar, simplificando, e a gente acha a temperatura 2 em kelvins, 900 kelvins. Essa vai ser a resposta em kelvins, que transformando isso para graus Celsius é aproximadamente aí 627 graus Celsius. Eu acredito que seja isso. Depois vocês conferem nas contas, tá, gente? Chegamos aí à nossa resposta. Veja, para poder a pressão praticamente triplicar, a minha temperatura também, ó, triplicou. Ok, gente? Então é isso. Copia isso aí no caderno, tá? Bota na nota direitinho aqui, ó, todas as continhas que eu fiz. Tá um pouco bagunçado, mas se for com calma vocês vão conseguir organizar. E até a próxima aula, ok, gente? Valeu!